Você já acordou no meio da madrugada, com seu cachorro latindo desesperadamente para uma parede vazia? Já se perguntou por que ele rosna para aquele canto escuro da sala, onde ninguém nunca fica? Eu vou te contar algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga o comportamento do seu animal. Durante 15 anos, eu trabalhei nas trevas. Minha função era invadir lares, destruir famílias e abrir portais espirituais dentro de casas de pessoas inocentes. E em todo esse tempo, eu descobri algo que o reino das trevas odeia que você saiba. Seu cachorro não está louco, ele não está latindo para o nada. Ele está vendo exatamente o que você deveria estar vendo. Ele está detectando presenças que entraram na sua casa sem bater na porta. E neste exato momento, enquanto você assiste este vídeo, pode haver algo observando você do canto do seu quarto. Seu cachorro sabe. Ele sempre soube, mas você nunca entendeu o aviso. Hoje, vou revelar os segredos que aprendi do lado mais sombrio da realidade espiritual. Vou te ensinar a decifrar cada latido, cada rosnado, cada comportamento estranho do seu animal, porque quando você terminar de assistir este vídeo, nunca mais vai ignorar seu cachorro novamente. E se você acredita que a oração tem poder, escreva agora nos comentários. Eu creio no poder da oração. Vamos começar. Meu nome não importa mais. Quem eu era morreu em outubro de 2023. Mas quem eu fui durante 15 anos precisa ser revelado para que você entenda a autoridade do que vou te contar. Eu não li sobre isso em livros. Eu não ouvi em testemunhos de terceiros. Eu vivi isso. Pratiquei isso. Ensinei isso para outros. De 2008 até minha libertação, eu servi em uma hierarquia espiritual que a maioria das pessoas nem imagina que existe. Fui iniciada ainda adolescente, aos 17 anos, por uma tia que praticava magia ancestral, no interior de Minas Gerais. Ela me prometeu poder, proteção e prosperidade. O que ela não me disse é que eu estaria vendendo minha alma e minha vida para entidades que não tinham nenhuma misericórdia. Minha especialização era invasão residencial espiritual. Enquanto você dormia tranquilo na sua cama, achando que suas paredes e trancas te protegiam, eu entrava. Não pela porta, não pela janela, eu entrava pela brecha espiritual. Cada pecado oculto, cada objeto amaldiçoado, cada palavra de maldição que alguém falou sobre sua casa, era uma porta aberta para mim. Eu mapeava famílias inteiras, estudava suas rotinas, suas fraquezas, seus conflitos. Meu trabalho era encontrar o ponto fraco e estabelecer um ponto de observação dentro da casa. Um canto, um quarto, um corredor, qualquer lugar onde eu pudesse estacionar uma entidade de monitoramento. E foi exatamente nesse trabalho que eu descobri o maior obstáculo que enfrentávamos. Não eram os crentes fervorosos, não eram as casas cheias de Bíblias, era algo muito mais simples e muito mais eficaz. Eram os cachorros. Esses animais têm uma capacidade que a maioria dos humanos perdeu há muito tempo. Eles enxergam o mundo espiritual com uma clareza assustadora. E toda vez que eu tentava entrar em uma casa, se houvesse um cachorro ali, minha missão se tornava infinitamente mais difícil. Porque aquele animal me via, me detectava, e soava o alarme. Deixa eu te explicar algo que mudou completamente minha forma de trabalhar nas trevas. Em 2012, eu recebi uma tarefa específica. Havia uma família em Belo Horizonte, um casal de empresários cristãos, que estavam prosperando demais. Eles pagavam dízimos, ofertavam generosamente, e seu negócio estava crescendo de forma sobrenatural. Meu trabalho era simples: criar discórdia entre o casal, até que o casamento ruísse, e, consequentemente, o negócio falisse. Eu passei 3 semanas apenas observando aquela casa do plano espiritual, mapeando horários, identificando os momentos de vulnerabilidade, procurando brechas. Descobri que o marido tinha um vício escondido em pornografia. Aquilo era minha porta de entrada. Numa terça-feira, por volta das 2 da manhã, eu entrei espiritualmente naquela residência. Escolhi o home office dele, o lugar onde ele passava horas sozinho trabalhando. Era o ambiente perfeito para estacionar um espírito de luxúria, que intensificaria o vício dele. No momento em que estabeleci a entidade naquele cômodo, algo aconteceu. O labrador da família, que estava dormindo no corredor, levantou num pulo. Ele não caminhou até a porta do escritório. Ele correu, e quando chegou ali, começou a latir de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Não eram latidos curtos e aleatórios. Era um latido contínuo,
Alto, desesperado, ele arranhava a porta, pulava, rosnava, parecia que estava tentando derrubar a porta. O casal acordou assustado. A esposa desceu correndo achando que tinha um ladrão na casa. O marido pegou um taco de beisebol e abriu a porta do escritório com cuidado. Nada. Absolutamente nada visível para eles. Mas o cachorro entrou naquele cômodo e foi direto para o canto onde eu havia posicionado a entidade. Ele latia especificamente para aquele canto. Rosnava. Mostrava os dentes, o pelo do pescoço dele estava totalmente arrepiado. A esposa disse: Amor, esse cachorro está vendo alguma coisa que a gente não está vendo. O marido, mesmo sendo cristão, tentou racionalizar. Deve ser um rato na parede, deve ser algum cheiro estranho. Mas o cachorro não parava. 15 minutos de latido ininterrupto. Até que a esposa falou algo que me fez recuar imediatamente. Ela disse: Vamos orar agora. Aqui. Neste canto. Eles se ajoelharam bem no ponto onde a entidade estava. O marido, talvez por constrangimento ou por convicção, começou a orar. E quando ele disse: Senhor Jesus, se há algo neste lugar que não vem de ti, eu ordeno agora que saia em teu nome. Eu senti como se uma mão gigante me arrancasse daquela casa. A entidade que eu tinha posicionado foi expulsa instantaneamente. E o cachorro parou de latir na mesma hora. Deu uma volta, abanou o rabo e foi deitar como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, eu entendi 3 coisas. Primeira, cachorros enxergam o que humanos não enxergam. Segunda, o latido deles é um sistema de alarme espiritual. Terceira, uma oração simples, quando feita com autoridade no nome de Jesus, é mais poderosa do que 15 anos de experiência em feitiçaria. Mas a maioria das pessoas ignora o latido. Grita com o cachorro, tranca ele em outro cômodo. Dá remédio para acalmar. E foi exatamente isso que eu aprendi a explorar. Se você tem um cachorro que late para cantos vazios, que rosna para lugares específicos da casa, que se recusa a entrar em determinados cômodos, eu preciso que você entenda. Ele não está com problema de comportamento. Ele está cumprindo o propósito que Deus colocou nele desde a criação. Ele está te avisando que você tem um intruso espiritual. E se você está assistindo isso agora, e reconhece esse comportamento no seu animal, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque você precisa ver o que seu cachorro já está vendo. O que eu vou te contar agora é o episódio que me fez questionar pela primeira vez se eu estava realmente no lado certo dessa guerra espiritual. Era 2017. 5 anos depois do caso da família em Belo Horizonte, eu já era considerada uma das mais eficientes na minha área. Tinha uma taxa de sucesso altíssima em destruição de lares cristãos. Recebi uma missão diferente. Não era um casal, não era uma família, era uma viúva. Uma mulher de 62 anos, que morava sozinha em um apartamento simples, na zona leste de São Paulo. O nome dela era Dona Marta, e o motivo pelo qual ela se tornou um alvo é algo que vai te chocar. Ela orava, não estou falando de uma oração antes de dormir. Estou falando de 5 horas por dia de intercessão. Ela tinha uma lista com mais de 200 nomes: pastores, missionários, políticos, médicos, empresários. Pessoas que ela nem conhecia pessoalmente, mas que Deus havia colocado no coração dela para orar. E essas orações estavam destruindo planos inteiros do reino das trevas. Operações que levaram anos para serem arquitetadas, estavam caindo por causa das orações dessa senhora desconhecida, num apartamento de 2 quartos. A ordem que recebi foi clara: neutralize as orações dela. Não importa como. Ou você a faz desistir de orar, ou você a remove completamente. Passei 2 semanas estudando a vida dela. Ela não tinha vícios. Não tinha pecados ocultos evidentes. Era viúva há 8 anos fiel. Dedicada. Íntegra. A única companhia dela era um cachorro vira-lata chamado Benjamin. Um cachorro pequeno caramelo que ela havia resgatado da rua 3 anos antes. Na primeira noite que tentei entrar naquele apartamento, Benjamin me detectou antes mesmo de eu cruzar a soleira da porta espiritual. Ele começou a latir de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Era um latido agudo, desesperado, incessante. Dona Marta acordou, acendeu a luz. Pegou o cachorro no colo, tentando acalmá-lo. Mas Benjamin não se acalmava. Ele latia olhando diretamente para o canto da sala,
onde eu estava posicionada. Ela seguiu o olhar do cachorro, e então fez algo que me pegou completamente desprevenida. Ela não repreendeu o cachorro. Ela não tentou racionalizar. Ela simplesmente disse em voz alta: Benjamin, eu confio em você. Se você está vendo algo, então vamos orar juntos. Ela colocou o cachorro no chão, foi até o canto exato da sala, e começou a orar. Não foi uma oração decorada. Não foi um ritual. Foi uma conversa direta com Deus. Ela disse: Pai, meu cachorro está me avisando que tem algo aqui que não deveria estar. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Eu declaro que esta casa pertence a ti. Nenhuma força das trevas tem permissão para habitar aqui. Eu cubro cada canto, cada parede, cada espaço deste lar, com o sangue de Jesus. E ordeno agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que toda entidade, todo espírito, toda operação demoníaca, seja desfeita e expulsa agora. Quando ela terminou de orar, aconteceu algo que me aterrorizou. Eu não fui apenas expulsa. Eu senti dor, dor física, como se eu tivesse sido queimada. Saí daquele apartamento e não consegui me aproximar dele novamente durante dias, mas a missão continuava. Eu precisava neutralizar as orações dela. Então mudei de estratégia. Se eu não conseguia entrar enquanto ela estava acordada e atenta, eu entraria enquanto ela dormisse. 3 da manhã de uma quinta-feira. Dona Marta estava em sono profundo. Benjamin dormia aos pés da cama dela. Entrei silenciosamente pelo quarto. Minha intenção era posicionar um espírito de enfermidade sobre ela. Uma doença que a deixasse fraca demais para orar 5 horas por dia. No instante em que me aproximei da cama, Benjamin abriu os olhos. Não latiu. Rosnell. Um rosnado baixo, gutural, ameaçador. Ele se levantou lentamente. Colocou-se entre mim e Dona Marta. E continuou rosnando sem parar. Dona Marta acordou com o rosnado. Ela viu Benjamin em posição de ataque, olhando fixamente para o espaço vazio ao lado da cama. E naquele momento, ela não sentiu medo, ela sentiu ira santa. Ela se levantou, acendeu a luz, pegou o frasco de óleo de unção que ficava na mesa de cabeceira, e começou a ungir o quarto inteiro. Cada canto, cada parede, a porta, a janela, e enquanto ungia, ela declarava em voz alta: Este quarto é consagrado ao Senhor. Esta cama é um altar de descanso, e não de enfermidade. Este espaço é santuário, e não campo de batalha. Todo espírito que veio aqui para me roubar, matar e destruir, eu te expulso agora pelo poder do nome de Jesus. E você não tem permissão para voltar. Enquanto ela fazia isso, Benjamin parou de rosnar. Sentou, e ficou olhando para ela com uma calma absoluta, como se estivesse dizendo: Agora sim, está seguro. Eu saí daquele quarto. Saí daquele apartamento, e pela primeira vez em 9 anos de serviço nas trevas, eu senti medo. Não medo dela, medo do Deus que ela servia. Porque se uma senhora de 62 anos, com um cachorro vira-lata, conseguia me expulsar, com uma oração simples e óleo de unção, que tipo de poder era esse? Voltei para minha mentora espiritual e relatei o fracasso. Ela me disse algo que nunca saiu da minha cabeça. Você subestimou o poder da vigilância. Aquele cachorro foi colocado na vida dela como proteção, e enquanto ele estiver lá, você não vai conseguir cumprir essa missão. Essa foi a revelação que mudou tudo para mim. Os cachorros não eram apenas animais de estimação. Eles eram sentinelas espirituais, guardas que Deus mesmo posicionava nas casas para proteger seus filhos. E eu estava lutando contra a própria criação de Deus. Depois do episódio com Dona Marta e Benjamin, algo quebrou dentro de mim. Eu continuei praticando por mais 6 anos, mas nunca mais fui a mesma. Cada missão que eu realizava, cada casa que eu invadia, cada família que eu destruía, a imagem daquele cachorro vira-lata se colocando entre mim e aquela mulher voltava na minha mente. Durante esses 6 anos, eu vi dezenas de casos onde cachorros salvaram famílias inteiras, e ninguém percebeu. Vi um pastor alemão que latiu por 40 minutos seguidos, até que os donos finalmente orassem e descobrissem um objeto de macumba enterrado no quintal. Vi uma poodle que se recusou a entrar no quarto da filha, adolescente, até que os pais encontrassem um livro de ocultismo escondido debaixo da cama. Vi I Am Golden Retriever, que literalmente se jogou na frente de uma criança de 4 anos,
que estava prestes a ser possuída por um espírito familiar. Mas eu também vi o oposto. Vi famílias que ignoraram os avisos, casais que doparam os cachorros com calmantes para que parassem de latir, pessoas que se livraram dos animais porque achavam que eles estavam com problemas comportamentais. E em todas essas casas, sem exceção, conseguimos estabelecer fortalezas que destruíram aquelas famílias. Nos meses seguintes, em 2023, minha vida desmoronou. Não vou entrar em todos os detalhes porque isso daria outro vídeo inteiro. Mas resumindo, as entidades que eu servia se voltaram contra mim. Elas não queriam mais uma serva. Elas queriam minha vida. Eu estava literalmente morrendo. Perdi 15 quilos em 2 meses. Meu cabelo estava caindo. Eu tinha feridas na pele que não cicatrizavam. Os médicos não conseguiam diagnosticar o que estava acontecendo comigo. Uma noite, sozinha no meu apartamento, eu senti que ia morrer. Não era a impressão. Eu conseguia sentir entidades ao meu redor esperando o momento exato em que minha alma deixaria meu corpo. E foi nesse momento que eu me lembrei de Dona Marta. Me lembrei das palavras dela, me lembrei da autoridade que ela tinha ao pronunciar o nome de Jesus. E pela primeira vez em 17 anos, eu orei. Não foi uma oração bonita, não foi teológica, foi um grito de desespero. Eu disse: Jesus, se tu és real, sei que tu tens poder. Eu preciso de ajuda agora. E you know miracle. Eu sei que não mereço. Mas eu não quero morrer assim. Por favor, me tira desse inferno. Nada aconteceu imediatamente, mas no dia seguinte meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, do outro lado da linha, uma voz feminina disse: Deus me mandou ligar para você. Eu não sei quem você é, mas o Espírito Santo me acordou às 5 da manhã e me deu seu número. Ele disse que você está em perigo e que precisa de libertação. Era uma intercessora de uma igreja que eu nunca tinha ido. Ela nem sabia meu nome, mas Deus havia dado meu número de telefone para ela. Sobrenaturalmente. Naquela mesma semana, eu fui até aquela igreja. Passei por um processo de libertação que durou 7 horas. 7 horas de batalha espiritual. 7 horas de entidades sendo expulsas, pactos sendo quebrados, maldições sendo anuladas. Quando terminou, eu não era mais a mesma pessoa. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Tudo havia mudado. Nos meses seguintes, enquanto eu me recuperava, e reaprendi a viver como uma pessoa livre, eu comecei a entender o propósito de tudo que eu havia vivido. Deus não me libertou apenas para que eu tivesse uma vida normal, Ele me libertou para que eu revelasse os segredos das trevas, para que eu ensinasse o povo de Deus a se proteger, para que eu mostrasse como os cachorros são ferramentas de proteção divina que a maioria das pessoas está ignorando. Hoje, 2 anos depois da minha libertação, eu não tenho mais medo das trevas, não porque elas deixaram de existir, mas porque eu sei quem é maior. Eu sei que o mesmo Jesus que expulsou demônios há 2000 anos, continua expulsando hoje, e eu sei que até os animais foram criados para cooperar com o plano de proteção de Deus sobre nossas vidas. Se você está assistindo este vídeo e reconhece que precisa dessa mesma libertação, se você sente que há algo oprimindo sua vida, sua mente, sua casa, eu quero que você saiba. Não é tarde demais. Não importa o quanto você se afundou, não importa quantos pactos você fez, não importa quantos anos você está preso, Jesus pode te libertar hoje. Agora mesmo. Mas você precisa querer, você precisa clamar, você precisa abrir a boca e pedir. E se este testemunho tocou seu coração, se você entendeu que Deus pode fazer o mesmo milagre na sua vida, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque tem gente morrendo espiritualmente por falta de conhecimento. E este vídeo pode ser o início da libertação de alguém. Agora que você já sabe da minha história, deixa eu te ensinar exatamente o que fazer quando seu cachorro começar a latir para cantos vazios. Isso não é teoria. Isso é uma prática de guerra espiritual que funciona. Primeiro, nunca ignore o comportamento do seu cachorro. Quando ele late para um canto vazio, para uma parede, para um espaço onde não tem nada visível, seu cachorro está detectando presença espiritual. Pode ser um demônio de monitoramento. Pode ser um espírito familiar. Pode ser uma entidade que alguém enviou contra sua casa. Seu cachorro sabe a diferença entre um barulho natural e uma presença sobrenatural. Confie no instinto dele. Segundo, aprenda a identificar o tipo de latido. Se o latido é curto, rápido, e para depois de alguns segundos, significa que algo passou pela sua casa,
mas não ficou. É como um mensageiro espiritual, fazendo reconhecimento. Nesse caso, faça uma oração de proteção sobre sua casa, e siga em frente. Agora, se o latido é contínuo, insistente, e o cachorro não se acalma facilmente, isso é um alarme vermelho. Significa que algo está tentando se estabelecer ali. Não é uma visita, é uma invasão. E você precisa agir imediatamente. E tem o pior de todos, quando seu cachorro rosna, recua. E se recusa a entrar em um cômodo específico. Isso significa que aquele espaço já foi tomado, já tem uma entidade territorial estabelecida ali, e ela não vai sair sem confronto espiritual direto. Terceiro, haja com autoridade espiritual. No momento em que seu cachorro começar a latir, levanta, vai até o local exato onde ele está latindo, e ora ali. Coloca sua mão na parede se for possível. Olha para aquele canto e declara em voz alta: em nome de Jesus Cristo, eu tomo autoridade sobre este espaço. Se há qualquer espírito, qualquer entidade, qualquer presença que não vem de Deus, eu ordeno que saia agora. Esta casa pertence ao Senhor. Este cômodo está consagrado a Deus. E nada que sirva às trevas tem permissão para permanecer aqui. Você não precisa gritar, mas você precisa falar com convicção. A autoridade espiritual não vem do volume da sua voz, vem da sua posição em Cristo. Quarto, use óleo de unção. Se o comportamento do seu cachorro é recorrente, se ele late para o mesmo lugar todos os dias, você precisa ungir aquele espaço. Pega azeite comum. Consagre em oração, pedindo que Deus use aquele óleo como símbolo de santificação. E unge as paredes daquele cômodo. Faz o sinal da cruz com o óleo, e declara: este espaço está selado pelo poder de Deus. Nenhuma força das trevas pode habitar aqui. Eu já vi isso mudar a atmosfera de casas inteiras. Quinto, examine sua casa, em busca de objetos amaldiçoados. Muitas vezes, a razão pela qual entidades conseguem se estabelecer em um lar é porque existe um objeto que serve como portal. Pode ser um presente que alguém te deu. Pode ser algo que você comprou em um brechó. Pode ser uma estátua, um quadro, uma peça de decoração. Se seu cachorro late consistentemente perto de um objeto específico, remove aquele objeto da sua casa. Não doa, não vende. Destrói, queima, se for possível. Sexto, coloca a palavra de Deus para tocar na sua casa, principalmente nos cômodos onde seu cachorro late com frequência. Baixe uma gravação do Salmo 91. Deixa hinos de adoração tocando durante a noite. O som da palavra cria uma frequência espiritual que expulsa as trevas. Sétimo, nunca durma o cachorro com remédios só para que ele pare de latir. Eu sei que é cansativo acordar às 3 da manhã com um cachorro latindo. Mas aquele latido pode estar te salvando de um ataque espiritual muito maior. Tem família que começou a dar calmante para o cachorro, e 3 meses depois o casamento estava destruído, o negócio falindo, os filhos em rebeldia, porque eles silenciaram o alarme. E último ensinamento: ore pelo seu cachorro. Se Deus usa aquele animal como sentinela espiritual da sua casa, ora por proteção sobre ele. Porque as trevas sabem o papel que ele tem e vão tentar neutralizá-lo. Já vi casos de cachorros que ficavam doentes de repente, que fugiam sem explicação, e quando a família investigava espiritualmente, descobria que tinha sido um ataque direcionado ao animal. Então ora assim: Senhor, obrigado por este animal que o Senhor colocou na minha casa. Protege a vida dele. Mantenha a sensibilidade espiritual dele ativa, e usa ele para nos alertar de qualquer perigo. Se você aplicar esses ensinamentos, você vai transformar sua casa em uma fortaleza espiritual. E se este ensinamento fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu não vou desistir da oração. Eu comecei este vídeo te perguntando se você já se perguntou por que seu cachorro late para cantos vazios. Agora você sabe a resposta. Ele não está louco. Ele não está com problema comportamental. Ele está vendo o que você deveria estar vendo. Ele está cumprindo o propósito que Deus colocou nele, desde a criação: proteger, alertar, guardar. Durante 15 anos, eu trabalhei para o reino das trevas, invadi casas, destruí famílias, estabeleci fortalezas demoníacas em lares de pessoas inocentes. E em todo esse tempo, o maior obstáculo que eu enfrentei não foram muralhas espirituais sofisticadas. Não foram rituais complexos de proteção.
Foi a vigilância simples de um cachorro que latia quando detectava minha presença. Hoje, eu estou do outro lado. Não sirvo mais às trevas, sirvo ao Deus que me libertou. E minha missão agora é revelar os segredos que o inimigo não quer que você saiba. Um desses segredos é este: Deus te deu ferramentas de proteção que você está ignorando. Seu cachorro é uma dessas ferramentas. Cada latido é um aviso, cada rosnado é um alarme, cada comportamento estranho é uma mensagem dizendo: preste atenção. Tem algo aqui que não deveria estar. Quantas famílias poderiam ter sido salvas se tivessem ouvido o cachorro? Quantos casamentos poderiam ter sido preservados se tivessem orado quando o animal começou a latir? Quantas crianças poderiam ter sido protegidas se os pais tivessem levado a sério os sinais que o cachorro estava dando? Não deixe isso acontecer com você. Não ignore mais os avisos. A partir de hoje, quando seu cachorro latir para um canto vazio, você sabe o que fazer. Para não observa, ora em ai. Porque a guerra espiritual é real. Os demônios são reais. As invasões espirituais são reais. Mas o poder de Jesus é maior. O nome de Jesus é mais forte. E uma oração simples, feita com fé e autoridade, pode expulsar legiões inteiras de demônios. Você não precisa ter medo. Você não precisa viver aterrorizado. Mas você precisa estar vigilante. Precisa estar atento. Precisa estar preparado. E se este vídeo abriu seus olhos para uma realidade que você não conhecia, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Primeira, escreve nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Declara isso. Profetiza isso sobre a sua vida, porque quando você ora com autoridade no nome de Jesus, o inferno realmente treme. Segunda, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Tem gente na sua lista de contatos que está sendo atacada espiritualmente e não sabe. Tem gente que está dopando o cachorro achando que o problema é o animal, quando na verdade o problema é espiritual. Esse vídeo pode salvar uma família, pode salvar um casamento, pode salvar uma vida. Terceira, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar revelando os segredos das trevas. Vou continuar ensinando você a se proteger, a lutar, a vencer na guerra espiritual. E você não pode perder os próximos vídeos. Deixa o like também. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, e tem muita gente precisando dessa revelação. Antes de terminar, eu quero orar por você. Pai, eu oro agora por cada pessoa que assistiu este vídeo até o final. Oro por cada lar representado aqui. Senhor, abre os olhos espirituais deles. Ensina eles a discernir. Ensina eles a vigiar. Ensina eles a orar com autoridade. Eu quebro agora toda a fortaleza demoníaca estabelecida nas casas dessas pessoas. Todo espírito de monitoramento, todo espírito de divisão, todo espírito de enfermidade, todo espírito territorial. Eu ordeno que saiam agora em nome de Jesus. Que cada lar seja limpo. Que cada cômodo seja consagrado. Que cada família seja protegida, e que a partir de hoje, quando os cachorros latirem, essas pessoas saibam exatamente o que fazer. Em nome de Jesus. Amém. Lembra, seu cachorro não é seu inimigo, ele é seu aliado. Use a ferramenta que Deus colocou na sua casa. E nunca mais ignore o latido. Até o próximo vídeo. Fique na paz. E fique vigilante.